ou então dores que se locomovem. Imagina que você tem uma dor no braço porque você tem uma doença. Aquela dor vai se localizar no braço e vai doer até que você faça algum tipo de tratamento. Agora, se você tem uma dor que hoje está doendo no braço, amanhã está doendo na perna, depois está doendo nas costas, que tipo de doença é essa que está caminhando pelo seu corpo, né? Então, essas manifestações no corpo são um alerta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Deixa eu não deixar ninguém sem resposta. Eu lembro de alguém que comentou que, por ter, mais perto do microfone, comentado, eu acho que vale a pena trazer para cá, né? Comentou que além dos esquecimentos, quando lembrava da chave, esquecia a carteira, e parece que tem o retorno de verificação do gás, verificação, isso já vai na esfera de sintoma. Vai, perfeito, assim, a gente precisa falar do sintoma, porque geralmente o sintoma traz uma pessoa à clínica, né? O que é o sintoma? Vamos pensar que esse inconsciente é um lugar onde ficam armazenados, depositados esses traumas, esses desejos que não podem vir à tona, né? Essas situações desagradáveis e desconfortáveis. Mas isso precisa ser elaborado, isso precisa vir à tona, eu preciso trabalhar isso. Aquela ideia, eu preciso sentar com o problema, tomar um café com ele e dialogar com ele. Fugir dele? Fugir dele não funciona, porque a fuga é o que a gente chama de recalque. Durante um tempo, né, alguns anos atrás, as pessoas repetiam muito essa palavra porque surgiu em algumas músicas, né, como sinônimo de inveja, mas não. Embora a inveja pode se manifestar por meio também de um recalque, o recalque não tem a ver necessariamente com a inveja. O recalque é esconder, é ocultar, é guardar. O que é o retorno do recalque, o retorno do recalcado? É quando esse conteúdo que está lá, né, que está lá escondido dentro do baú, ele vem à tona, e ele vem exigindo uma resposta. Ele vem dizendo, olha, faça alguma coisa com isso. Quando não há resposta, aí a gente ganha um sintoma. E os sintomas, eles têm dois grandes grupos, assim, a gente tem os sintomas que são físicos, tem a ver com o organismo, né, tem a ver com o corpo, afetam o corpo, e a gente tem os sintomas que são psíquicos. Os sintomas no corpo, muito comuns, a gente vai ter problemas de pele, a gente vai ter queda de cabelo, não é o meu caso, o meu são outras questões, mas assim, a gente tem pessoas com crises de ansiedade que vão parar com falta de ar, né, com arritmia, então, são sintomas que afetam diretamente no corpo. Coceira, né? Muito comum as pessoas virem com afecções de pele, né? E às vezes até tá lá no divã, tá se coçando, tive uma coceira e tal. Que pode depois desencadear doenças psicossomáticas, como gastrite, né? Enxaquecas, são doenças que aí já se tornaram uma patologia de fato, são acusadas em exames. Então, e é um bom sinalizador, assim, esses mais externos. Sim. Né? Então, assim, começou esses externos, muita alergia, já fica atento. Sim. Né? Porque se eu não fico atento nessa primeira camada, vai se aprofundando, vai se interiorizando cada vez mais. Tem algumas pessoas que têm uma manifestação mais corpórea, que lá nos primórdios da psicanálise era chamado de histeria, né, essa manifestação, que são aqueles sintomas que eles são muito fáceis de se diagnosticar. Por quê? Porque eles surgem do nada. Então, pessoas, por exemplo, têm uma verruga ou então dores que se locomovem. Imagina que você tem uma dor no braço porque você tem uma doença. Aquela dor vai se localizar no braço e vai doer até que você faça algum tipo de tratamento. Agora, se você tem uma dor que hoje está doendo no braço, amanhã está doendo na perna, depois está doendo nas costas, que tipo de doença é essa que está caminhando pelo seu corpo, né? Então, essas manifestações no corpo são um alerta. Pessoas que têm problema de garganta frequentemente, assim, nessa semana, na outra semana também. Então, assim, quando eu sou afetado muitas vezes, diversas vezes pela mesma doença ou por diversas doenças de outras categorias, eu preciso investigar. Será que de fato não tem uma somatização? Será que de fato não é uma conversão? E outro grupo de sintomas que são os psíquicos, né? Então, excesso de apetite ou falta de apetite, insônia, irritabilidade, aquela pessoa está sempre de mau humor, né, brigando no trânsito, brigando em tudo quanto é lugar, uma certa tristeza. Então são sintomas que não estão acometidos no corpo, mas que de certa forma vão também se manifestar como um sintoma. Pessoas que às vezes não conseguem se concentrar e não tem nenhum outro tipo de transtorno ou nada que ocasione isso. Então a ideia da psicanálise é: o que é uma conversão somática? É quando eu tenho uma manifestação no corpo, mas eu não tenho uma causa, não tenho uma razão para isso. E a gente tem casos extremos, a gente pensa que era só lá em 1900 que tinham casos extremos, não, mas tem casos recentes, né, contemporâneos, de pessoas que perderam a visão, por exemplo, temporariamente, né?
por conta de uma crise, né? Por conta de uma crise de ansiedade, pessoas que com sintomas de infarto, de AVC, vão parar no hospital, e aí os médicos já têm, parece que uma certa vivência, às vezes eles dão ali um calmante, alguma coisa, e dali a 2 horas a pessoa está já num outro estado. Gravidez psicológica, né? Gravidez psicológica é o ápice, assim, né? A coisa, você citou, né? Essa questão do verificar, por exemplo, várias vezes se a porta está trancada. Esse é um exemplo que não é no corpo, é um exemplo que a gente vai chamar de obsessivo, né? São as obsessões, a pessoa que. O toque, né? A coisa com a limpeza, com a organização, ou de coisas repetitivas, com os rituais, né? Não posso pisar na calçada preta, só posso pisar na branca, né? Se eu não chegar no trabalho antes das 8, alguém vai morrer. Então, são exemplos de manifestações sintomáticas que não se dão no corpo, mas na mente. E um terceiro grupo, né? A gente tem 3 grandes grupos no corpo, no pensamento, que é essa obsessão, e também na fobia, no objeto externo. Então, aquela pessoa que não consegue entrar no metrô, não consegue entrar num elevador, não consegue entrar em lugares fechados, ou lugar com muitas pessoas, né? Aquela fobia social. As fobias são um exemplo de uma manifestação sintomática que não está nem no meu corpo e nem na minha mente, mas num objeto externo. Esses 3 grandes grupos compõem os sintomas. Bacana. Respondemos todas as perguntas? Eu acredito que responderam. Se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você.